Olá, pessoas. Hoje eu li duas pesquisas que me chocaram, deixaram muito preocupados e que a preocupação foi tamanha que me trouxe a gravar este vídeo para que de repente possamos iniciar um debate em prol da leitura do livro, da escola, da internet, de forma proativa nesses dias tão obscuros. É claro que nenhum de nós, em sã consciência, desconsidera o poder e a importância da leitura nas nossas vidas. Aliás, até minha falecida avó, Dona Regina, dizia que a coisa mais linda era ver uma pessoa lendo. E logo ela, que mal assinava o nome e tinha sérias dificuldades para ler uma frase inteira. Todo mundo concorda que, seja por prazer, seja por estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos. Na escola, nos cursos, no trabalho, nas universidades, mas acima de tudo também aprimora a escrita. Aliás, o grande Monteiro Lobato já dizia no seu tempo, e é extremamente atual a sua fala, quando ele diz que quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E se a gente concorda com Lobato, como é que a gente pode explicar que 4,6 milhões de brasileiros deixaram o hábito de leitura entre os anos de 2015 e 2019? Esse vergonhoso dado que hoje li e trago para reflexão aqui com vocês foi apontado pela pesquisa Relatos da Leitura do Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro em parceria com o Itaú Cultural e o Ibope Inteligência. Atualmente, 52% da população pode ser considerada leitora, ou seja, alguém que lê um livro completo ou parte dele em 3 meses. Dos 8.076 entrevistados em todos os estados brasileiros, 62% usam seu tempo livre não para ler livros, mas para usar o WhatsApp. Uma das maiores surpresas da pesquisa foi descobrir que não são os pobres que mais deixaram de ler. A classe A reduziu em 9% seu índice e a classe B caiu para 7%. Engraçado que essas duas classes privilegiadas, mesmo tendo condições financeiras, não consomem livros, principalmente na faixa etária entre 11 e 17 anos, justamente a idade em que os pais e os professores deveriam ser os grandes incentivadores e exemplos para esta fase da vida. A pesquisa aponta também que 52% das pessoas obtiveram interesse pela leitura, pasme, por causa da indicação da escola por meio do professor. Ainda assim, apesar de todos esses erros históricos, de toda essa negativa contra a leitura e a produção literária e os livros de forma geral, nós ainda, os professores, somos grandes heróis que ainda alcançamos uma meta talvez vergonhosa para muitos países do primeiro mundo. Mas se olharmos o passado recente, desde, por exemplo, não precisa ir muito longe, mas desde a época em que eu, por exemplo, fazia 4ª série, me recordo de ouvir uma professora dizer que uma criança na Argentina lia mais livros do que eu. Mas dados da Prova Brasil revelam que, apesar dos professores ainda serem esses grandes heróis, 55% dos docentes da educação básica não leem literatura com frequência. Ou seja, 1/3 dos professores
deixam de ser exemplos e incentivadores da leitura junto aos seus alunos e, consequentemente, imaginamos que dos seus filhos. E aí, como é que fica? A meu ver, é inadmissível um professor não tenha amor pelos livros e pela leitura. E o que fazer diante deste grave quadro? E como estamos em época de campanhas eleitorais, é possível que a gente escute alguém dizer que é necessário investir em políticas públicas, etc. e tal. Coisas que a gente escuta com frequência a cada 2 anos. É claro que nós precisamos de bons acervos, de boas bibliotecas, de excelentes instalações escolares. Mas se o professor, o contador de histórias, o formador de leitores não estiverem dentro de um plano nacional que incentive estas iniciativas de produções literárias, estes dados que eu acabei de ler para vocês tendem a envergonhar ainda mais cada um de nós perante o mundo. Tem se falado muito na ideia do ministro Paulo Guedes, que pretende taxar os livros com a reforma tributária. Não estamos aqui usando o espaço para tratar de política, até porque política eu me utilizo do meu Facebook, mas é impossível não tratarmos desse tema porque é um momento grave para nós que somos escritores, que produzimos livros, que buscamos, de certa forma, fomentar a leitura num momento de grande crise financeira, ética, moral. Nós temos que ainda pagar mais caro, pelo livro, para que ele chegue na mão do leitor. Se estes dados que eu acabei de ler para vocês são vergonhosos, de certa forma, imaginem quando os livros se tornarem algo praticamente da classe mais abastada. Aliás, a gente viu que na pesquisa eles próprios, os ricos, não leem tanto quanto nós, pobres. Mas imaginem quando esses livros começarem a ser taxados pelo projeto da reforma tributária. Mas, por outro lado, vamos dar a César o que é de César. Poucos contribuem efetivamente para a formação de leitores através, por exemplo, de feiras literárias, de lançamentos de livros. Quantos lançamentos de livros? Pergunte a você próprio. Quantos lançamentos, quantas noites de autógrafos você foi no ano passado? Quantos livros você comprou ano passado? Quantos livros você comprou este ano? A gente dá, exige, de certa forma, cobra do governo, dos governos que façam a sua parte com as políticas públicas, mas nós também, muitas vezes, não colaboramos para que dados como esse não nos envergonhem tanto perante o mundo. E nos colocando, inclusive, como um dos piores leitores do mundo. E para agravar ainda mais esse quadro de dados negativos sobre a leitura, nós lemos também o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que divulgou hoje a sua pesquisa indicando a correlação entre a qualidade dos equipamentos e o desempenho dos estudantes no PISA. A prova PISA, vocês devem se recordar, é o mais reconhecido instrumento internacional de avaliação da educação básica, com testes aplicados com estudantes de 15 anos, exatamente a faixa etária de pessoas que estão deixando de ler em casa e nas escolas. O relatório chamado Políticas Eficazes, Escolas de Sucesso, compara informações da oferta escolar entre os participantes da última edição do PISA, que foi de 2018, com os dados atuais. A capacidade de infraestrutura digital das escolas, das instituições, ganhou um relevo em meio aos planos de retorno às aulas durante o processo de pandemia do coronavírus. Mas só ficou no papel. No Brasil,
Os alunos em escolas com mais computadores por aluno tiveram pontuação mais alta em leitura, diz esse relatório da OCDE. O comportamento também foi identificado em países como Belarus e Estônia. Minha gente, nós estamos no mesmo nível de países como esses dois. Depois do Brasil, o país latino-americano com pior relação de computador por estudante é o México, que registra um dispositivo para 4 alunos. O Chile, cujos resultados educacionais são recorrentemente comparados ao do Brasil, tem uma proporção de quase um computador por aluno, 0,7 computador por aluno. Ou seja, o acesso à computação nas escolas do Chile é praticamente universal. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos escolas que não têm sequer um computador para a escola inteira, que dirá um computador para cada aluno. Essa é a realidade, né? E com relação à internet, o relatório ainda mostra que 26% dos estudantes brasileiros estão em escolas cujos diretores avaliam que a conectividade da banda larga é suficiente. Trata-se apenas da 5ª pior taxa e só supera a Argentina, a Colômbia, o Panamá e o Marrocos. A média da OCDE nesse indicador é de 67,5%. O jornal A Folha de São Paulo revelou no mês passado que o governo federal patina no apoio à implementação de internet nas escolas públicas do país. Apenas 16% do orçamento de 2019 para esse fim, equivalente a 37 milhões de reais, haviam sido, de fato, pagos no passado. Nenhum centavo dos 135 milhões previstos no orçamento do MEC para este ano fora empenhado até o início de agosto. Em entrevista na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, eximiu o MEC de colaborar com as redes de ensino no enfrentamento dos reflexos da pandemia, o que inclui a oferta de conexão de internet aos alunos de baixa renda. Disponibilizar dispositivos digitais nas escolas não será útil a menos que esses dispositivos sejam adequados para o ensino-aprendizagem, diz o relatório. Marca do sistema educacional brasileiro, a desigualdade aparece aqui também. E a pandemia deixou isso muito claro, visceral, digamos assim. Enquanto 68% dos alunos de escolas com nível socioeconômico mais favorável frequentaram uma escola cujo diretor relatou que a escola tinha dispositivos digitais suficientemente potentes, a taxa era de apenas 10% nas escolas com alunos mais desfavorecidos. Também há diferença em outros países, como a Espanha, mas o abismo é menor, 70 contra 30. Na edição de 2018, PISA, o Brasil ocupa o ranking de avaliação de 55ª posição de leitura, 58ª em matemática e 53ª em ciências. O estudo também compara condições como, por exemplo, o tipo de contrato de trabalho do professor na escola, o que tem impacto nos resultados dos alunos. Na média da OCDE, 87% dos professores de escolas com alunos de 15 anos, público-alvo do PISA, trabalhavam em dedicação exclusiva. Apenas 7 países registram menos de 75% dos professores com dedicação exclusiva. Ainda assim, o Brasil tem uma posição mais complicada. Está entre os 3 únicos com menos da metade dos professores com esse tipo de dedicação, só superando apenas a Argentina e o Uruguai nesse quesito. E aí, quando a gente começa a ler estes dados, a ter acesso a essas informações e vive as grandes dificuldades da escola, dos sistemas escolares,
tanto na escola pública como privada, a gente se pergunta onde é que a gente vai parar, minha gente? Sem leitura, sem livros, sem bibliotecas, sem escolas equipadas, sem leitores, sem eira nem beira. Será que a gente vai ter que voltar aos tempos do pão e do circo? Ou será que é possível avançarmos positivamente, construindo um país de leitores críticos, livres, democráticos, felizes, honestos, dignos? Será que é pedir demais?